Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim, acompanhando as safras pelo Brasil. E nós vamos agora lá para o Rio Grande do Sul, entender como anda a safra de inverno por lá. Depois das geadas, a gente ficou muito preocupado, principalmente com o que aconteceu no sul do país, para algumas condições ali do Paraná, de Santa Catarina. As geadas também ocorreram lá no Rio Grande do Sul, mas até que ponto essas geadas atrapalharam ou, quem sabe, até beneficiaram, né, as lavouras lá no Rio Grande do Sul? Nós contactamos o José Domingos Teixeira, ele é engenheiro agrônomo, consultor da AproSoja lá do Rio Grande do Sul, para ajudar a gente a entender como anda a safra de inverno lá no estado e, mais do que isso, as perspectivas aí para a safra de verão. Afinal de contas, daqui a pouco começa o plantio do milho lá no Rio Grande do Sul. É um dos primeiros estados a fazer esse plantio da safra de verão. Seja bem-vindo, Zé Domingos. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar entendendo a safra de inverno aí de vocês. O que está plantado nesse momento e qual o impacto do frio para as lavouras que estão em desenvolvimento ou que estão em produção nesse momento por aí, Zé Domingos? Seja bem-vindo. Bom dia, é uma satisfação poder estar com vocês novamente, contribuindo com o agro do Brasil e com um meio de comunicação tão importante como é esse. A dinâmica da agricultura, o Rio Grande do Sul não se porta diferente dos demais estados, tendo o clima como seu principal aliado. Nós terminamos a colheita da soja e a colheita do milho, então logo as atividades de semeadura de novas culturas começaram. Nós vamos começar dizendo que a cultura da canola, aí no final do mês de abril, começo de maio, ela já teve o seu início e ela já está terminada nesse momento, embora para esse ano com uma redução de área dessa cultura de canola no Rio Grande do Sul. Ela está num período já de florescimento em todas as áreas que foram semeadas, então a canola já está estabelecida. Então logo também aquelas áreas que têm aptidão para a exploração da pecuária e produção de carne foram começadas as culturas de inverno para a produção de alimento e oferta de alimento para os animais, que estão já a nível de pastejo em todo o Rio Grande do Sul, e teremos no final do mês de julho as primeiras toneladas de carne de proteína animal no sistema terminação das diversas raças que têm aptidão aqui no Rio Grande do Sul para a produção da carne bovina e também depois a distribuição principalmente nos centros urbanos. Caminhamos aí após também para a preparação das áreas de milho, fazendo coberturas com nabo e ervilhaca, nabo e centeio, aveia branca, aveia preta, para depois isso servir de proteção, de palha para a cultura do milho, que logo também se inicia. Semeamos aveia branca para colheita também em meados de outubro, semeamos aveia preta para colheita e semeamos também aveia preta para as áreas que serão soja e que terão como principal benefício a produção de matéria seca, palhada, já que a aveia preta tem uma capacidade de até 5 toneladas, 5 toneladas e meia, 6 toneladas de palha por hectare para a cultura da soja. E a boa notícia, a grande notícia é que depois de 7 anos nós vamos ultrapassar novamente a casa de 1 milhão de hectares semeados com a cultura do trigo. O trigo que no Rio Grande do Sul ganha esse ano, vamos esperar a Emater confirmar para nós, acima de 1 milhão e 100 mil hectares, o que isso denota a volta do produtor, o aumento de área, a aposta daqueles triticultores na massa do sonho, pois é o trigo que produz uma cadeia tão grande. E no momento, Alexandre, que você me coloca as condições climáticas, nós podemos dizer que o frio no Rio Grande do Sul, ele é normal nessa época, né? Pela latitude que estamos, pelas consequências da estação, ela está dentro da normalidade. Então, a geada, ela existiu, tivemos dias frios, dias com pouca luz, e, de fato, o que mais impactou nas lavouras e nas culturas foi chuvas torrenciais em pouco tempo, que tem acontecido já como uma rotina no Rio Grande do Sul.
E essas chuvas torrenciais, aí, com mais de 200 milímetros em algumas regiões, em 30 horas, 35 horas, elas dão um impacto, sim, negativo para aquelas áreas que não estão sendo tratadas como devidamente merecem. E aí o produtor passa a fazer reparos para melhorar. É evidente que a água em algum lugar tem que sair, mas nós tivemos problemas, sim, em muitas regiões de áreas que, com muita chuva, levaram muita palhada embora, muito nutriente, e isso significa que o produtor tem que recomeçar. Muito bem. De uma forma geral, o frio, como você bem colocou, é benéfico para as lavouras, para o desenvolvimento, enfim, é a condição, né, que o produtor do Rio Grande do Sul está acostumado a trabalhar. Só que eu queria entender algumas colocações que você trouxe. A área de canola diminuindo. Por que, Zé Domingos? O que aconteceu? Foi em detrimento do trigo, do aumento da área de trigo? Que coisa fantástica é os números da agricultura. O Rio Grande do Sul tem 6 milhões de hectares das áreas de coxilha, né, que mexe com soja e mais 1 milhão de milho. Então nós temos 7 milhões das áreas de coxilha para trabalhar, 7 milhões de hectares. O trigo ganha 1 milhão e 100. A canola diminui aí para menos de 100 mil hectares. Daí nós temos a cevada, nós temos o trigo, nós temos a aveia branca, mas nós temos a rainha das commodities acenando com um preço muito bom, que é a soja. E o milho também ganha um acréscimo de área com preços também muito bons. Então o mercado mexe com tudo isso e a canola ela diminui basicamente por quê? Porque o produtor vai apostar um pouco mais no trigo, que tem uma liquidez muito favorável em relação à canola, e também começa a preparar muito bem as áreas de soja com áreas de palhada para que o soja daqui a pouco entre no primeiro decêndio ou no segundo decêndio de outubro com a sua semeadura. Também não podemos deixar de dizer que o trigo como commodity está muito bem valorado e isso também impactua muito na projeção do produtor. Então a canola ela perde espaço sim para as culturas de inverno, já que o Rio Grande do Sul oferece oportunidades para ser exploradas 12 culturas de inverno e a canola ela perde um pouco de espaço basicamente para as gramíneas. Muito bem. E entre as culturas de inverno, aquelas que formam a palhada, né? Aquela que faz aquela proteção no solo aí para as próximas lavouras, estão bem, estão desenvolvendo bem, tem bom volume aí de matéria de matéria seca aí no final das contas, vai ter? Além do mix de cultura que a agricultura proporciona para nós aqui, com ervilhaque e aveia, ervilhaque e centeio, aveia preta, aveia branca, nós temos na aveia preta o melhor condicionamento hoje ainda para o produtor produzir palhada para o verão. E esse volume de palha, ele é benéfico apenas com retorno lá na cultura da soja. Então, dentro do planejamento das propriedades, estas áreas elas não têm receita no inverno. E o produtor ele faz uma rotação de culturas dentro da propriedade, também buscando a sua rentabilidade. Essas áreas que têm aveia preta, produzindo 5, 6, 7 toneladas de matéria seca para a soja, a gente espera e tem conseguido nos últimos anos uma resposta melhor de produtividade na soja e, por consequência, a rentabilidade. Porque ela prepara o solo, não é isso, Zé Domingos? Seja em estrutura física, estrutura química, biológica do solo, existe toda uma preparação aí para a chegada da próxima cultura. Ela é o nosso isolante térmico para que o raio de sol não toque diretamente o solo, ela é o nosso isolante térmico com relação a todas as temperaturas e com relação à água que vem da chuva, às vezes em volumes muito grandes, para que não haja enxurradas. E outro ponto favorável também é o melhor herbicida para o controle de plantas daninhas, palha. É um produto que você pode usar sem restrição de quantidade, e isso tem sido mostrado ao longo dos anos para aqueles produtores que realmente produzem palha, pois protegem o solo e dão esse tripé de sustentabilidade químico, físico e biológico. E potencializa, inclusive, a produção da próxima lavoura, né? Sem dúvida nenhuma. Palha é a pele do solo, já dizia o nosso querido, saudoso Dirceu Gassi. Legal, muito bom.
Bom, vamos entender um pouquinho do trigo agora. Você falou que podemos ter aí uma volta a uma área superior a 1 milhão de hectares depois de 7 anos. Que momento é esse do trigo e quais as atenções para a cultura do trigo nesse momento, Zé Domingos? O Estado hoje, podemos dizer que estamos com 85% da área de trigo semeada, desse 1 milhão e 100 mil hectares. E ultrapassar 1 milhão de hectares é fantástico, porque um país que consome 12 milhões de toneladas e tem capacidade de produção de 6,5, quando o Rio Grande do Sul dá esse avanço, junto com o estado do Paraná, mais o Centro-Oeste, que trabalha numa outra época o trigo, nós podemos dizer o seguinte, que o Rio Grande do Sul tem tudo para colher 3 milhões e meio de tonelada, 3,6 milhões de tonelada. E por que esse incentivo? Primeiro ponto, rentabilidade. Segundo ponto, genética. Terceiro ponto, aptidão para a cultura, porque nós sempre tivemos aptidão, mas nós estávamos um pouco atrasados em genética e muito defasados como commodity. Hoje ela ganha esse espaço, é um produto que tem liquidez e é um produto principalmente para aqueles produtores que quer sejam donos de terra, arrendatários, o trigo sempre casa bem, pois é uma rotação de cultura e também as áreas que têm trigo, ao longo dos anos, sempre mostram uma resposta de produtividade acima da média normal das outras áreas. Então, os cuidados são agora, terminar de semear, nós vamos ter os tratos culturais normais para a cultura, cuidar das doenças. Antes disso vem a aplicação do nutriente nitrogênio, que é muito importante para a cultura, e aí sim a cultura começa um vegetativo mais forte para que no mês de setembro e outubro, quando estiver no período reprodutivo, ela possa sim já dar os sinais de quanto vamos produzir. Expectativa muito boa para o trigo, portanto, e num ano em que o trigo também, além de todas as condições, né, os atendimentos dados aí ao mercado, o trigo vem como uma alternativa importante para o milho, né, que quebrou em boa parte do Brasil, né, Zé Domingos? Quando a gente consegue, num país continente como esse, ser feliz dessa forma, com as opções que a gente tem, ela, sem dúvida, também é um incentivo de ver que, infelizmente, os nossos agricultores do Centro-Oeste estão perdendo um pouco da produtividade. E que coisa interessante, né? A segunda safra do Brasil começou em 2002, aí, com milho safrinha. E 19 anos depois a gente já está falando de 20 milhões de toneladas de quebra, o que representa um crescimento vertical fantástico, mas com uma queda esse ano. E aí o milho, com queda, o trigo passa a ser a segunda opção para que a gente tenha na cadeia alimentar do frango, do porco e propriamente de todas as rações, uma contribuição também do trigo além da cadeia de alimentação humana. Então o trigo ele entra sim como um bom suporte nesse momento e sempre foi e pode alavancar mais ainda o Estado e o agro do Brasil. E você acha que esse fato ajuda a dar sustentação ou suporte para as boas precificações que a gente tem visto até aqui? Não tenho dúvida disso. Eu até não seria uma prepotência dizer que eu duvido, mas eu acredito muito porque as commodities todas estão em alta. Não é a minha área economia, mas não ia ser o trigo o patinho feio desse cenário. Muito bem. Agora vamos ao milho. Você falou aí que o pessoal já tem a área já pronta aí com a cobertura para logo começar o plantio de milho. O que vem por aí? Qual a expectativa de vocês? Rio Grande do Sul, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, é um dos primeiros a iniciar o plantio do milho verão no Brasil? Característica nossa aqui é uma safra só, a primeira estado da federação, junto com o Paraná também, aí com Santa Catarina, de semearmos milho. E o que nós podemos dizer? Um aumento talvez de 3 a 5% da área de milho em relação ao ano passado. Devemos chegar a 800 mil hectares de milho com 3 propósitos. O primeiro, milho grão, o segundo, milho silagem e o terceiro, semente do milho. Então, a produção de leite vai estar muito bem abastecida com o milho silagem e a produção de grãos também. O que nós temos? Nós temos um milho de altíssima tecnologia no Rio Grande do Sul, vem crescendo
E os dados do milho é interessante, muito parecido com o M do milho, né? Então os gráficos são sobe e desce de acordo com as condições climáticas. Um desafio enorme esse ano para os produtores de milho, para nós técnicos e para o sistema de produção. Cigarrinha. Nós não tínhamos, passamos a ter e vamos ter que ser muito atentos para que não tenhamos perdas de produtividade, como já aconteceu na safra passada. Então, cigarrinha é o grande desafio de todos que a agricultura nos oferece para nós sermos mais eficientes, o que não deixa de ser uma oportunidade também de evolução técnica e também do agricultor. Milho deverá valer bastante e, junto com a cadeia do milho, nós teremos a colheita já no final de dezembro, começo de janeiro, as colheitas já de milho dentro do segmento da linha do tempo dessa cultura. Você falou em mais de 800 mil hectares que começam a ser plantados quando, Zé Domingos? A região norte do estado, mais próximo ao Rio Uruguai, nós já temos semeadura a partir de 25 de julho, daqui a poucos dias. E aí nós entramos no mês de agosto aí com 50% da área semeada, e quando nós terminamos o segundo decêndio de setembro, ou seja, 20 de setembro, nós já temos praticamente todas as áreas de milho da região do Rio Grande do Sul, com exceção dos campos de cima da serra, Vacaria, Bom Jesus, que semeia um pouquinho mais tarde. Mas nós teremos toda a área semeada do Rio Grande do Sul, no máximo até 5 de outubro. Então já está na hora de começar a fazer um monitoramento aí da cigarrinha, então. A semente já está em casa, os campos já estão sendo monitorados, os técnicos estão procurando já os insetos e vendo as atitudes que tem que tomar para combater o problema da cigarrinha, que passou a ser do Rio Grande do Sul também. Pois é. Qual o potencial da cigarrinha aí para o Rio Grande do Sul? É uma novidade? O produtor já está sabendo, pelo menos, como agir? Porque, pelo que a gente tem acompanhado aqui, é um problema que depois de estabelecido, né, depois que a planta já está contaminada, ela vai aparecer os sintomas só mais lá na frente, mas não tem mais como controlar. O controle tem que ser feito através do monitoramento da cigarrinha. Como é que está o entendimento disso pelo produtor? O produtor já está sabendo disso ou ainda está apanhando ainda para fazer o controle, Zé Domingos? Como é que você traz aí para a gente a participação do produtor nesse controle? O produtor ele quer a solução e nós técnicos que temos que assumir essa responsabilidade e dar esse suporte para ele. Então, o técnico atualizado vai atrás de informação e tem que estar preparado para tomar a decisão antecipada. Os meios de comunicação, vocês, muita gente colaborou para a gente criar cenários e estar preparado para as diferentes formas de controle da cigarrinha. E, no entendimento, a gente entendeu que o ponto de partida é antes da semeadura e os primeiros 20 dias. Então, se nós estiver coesos, usando as ferramentas adequadas, com indicação pela Anvisa, que é o que a gente sempre fez, e também trabalhar com presença no campo, nós vamos identificar o problema e vamos diminuir a pressão do inseto. 100% nós não vamos conseguir. O produtor, ele quer resposta, porque ele é um investidor do negócio e ele também não vai ter como saber tudo. Por isso, se aproxime do seu engenheiro agrônomo e cobre dele eficiência nesse sentido. A assistência técnica, a extensão rural é que vai dar o suporte para o produtor. Bela dica aí, então. Fique atento a essa situação. A situação já é complicada em algumas regiões do país, mas já tem região que está conseguindo sair desse problema do complexo do enfesamento provocado inicialmente aí pela cigarrinha, pelo menos com um controle, se não totalmente eficiente, mas pelo menos um controle bem importante aí, que pelo menos garante boa produtividade, garante a produção nas regiões produtoras. Então, fique atento também, esse alerta do Zé Domingos é muito importante, principalmente para você que ainda não viu o problema, mas não espera acontecer não. Faz o monitoramento, entenda o que está acontecendo, porque pode haver ali a cigarrinha. Pode ser que a cigarrinha não esteja contaminada, mas é preciso entender como é que ela vai se comportar ali na sua lavoura. Não dê bobeira, não.
Zé Domingos, muito obrigado pela sua participação. Queria deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações, né? A sua dica aí para o produtor, principalmente nesse atual cenário, nesse atual momento do agronegócio aí do Rio Grande do Sul. Agradecer a oportunidade demais, dizer que com relação a esse assunto de cigarrinha, não subestime a inteligência e a capacidade do inseto. Ele é mais inteligente que nós. E as dicas, elas não seriam dicas, elas seriam praticamente um compartilhamento, dizer que a gente também tem dificuldades para entender todo o sistema, a gente se dedica bastante para estar com vocês, dando esses relatórios, acompanhando o dia a dia, por um cenário, por um conjunto, por uma ciência que não tem como dizer que não é importante, que é a agricultura do Brasil. Faça o melhor dentro da sua propriedade, não desperdice as oportunidades e faça com que você, amanhã, possa dizer que hoje foi um dia de aprendizado e que amanhã você vai estar melhor. O agro do Brasil agradece e o Rio Grande do Sul segue fazendo a sua parte junto com os outros estados. Boa, Zé Domingos. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela participação conosco e volte sempre. Tá aí, José Domingos Teixeira, engenheiro agrônomo, consultor da AproSoja lá do Rio Grande do Sul, fazendo um raio-x para a gente aí do que está acontecendo com a safra de inverno lá no Rio Grande do Sul. Por enquanto, tudo bem, o frio, a geada foram benéficos aí, pelo menos até agora, para as condições de lavouras, para o desenvolvimento das lavouras por lá, porque são atividades adaptadas ao frio. Tradicionalmente, o produtor lá do Rio Grande do Sul sabe que tem esse momento lá e por isso investe em tecnologias, em variedades que têm essa condição de suportar o frio. E mais para frente tem a questão do desenvolvimento do trigo, área recorde acontecendo lá, podendo se confirmar aí, de acordo com o Zé Domingos, acima de 1 milhão de hectares, depois de 7 anos sem atingir esse tamanho, a área ampliando, portanto, com as condições favoráveis de preços, incentivando o produtor a essa produção. E também o milho de verão que já começa no norte do estado, segundo trouxe aí a informação para a gente o Zé Domingos, a ser plantado a partir do final de julho, a final desse mês, portanto, já tem início o plantio de verão do milho lá no Rio Grande do Sul e as áreas já estariam preparadas aí com aquela camada de proteção, com as forrageiras aí fazendo toda a proteção do solo e a preparação do solo para receber essa semente do milho. Muito legal a entrevista, muitos detalhes importantes da produção agrícola lá no Rio Grande do Sul, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.